Paulo Brax é comunicado e não faz mais parte do Vasco da Gama. O diretor esportivo está demitido do Gigante da Colina. Vamos falar também sobre Ramon Dias. Graças, Ramon. Ele acreditou no projeto e agora merece um elenco muito mais forte para disputar títulos em 2024. E vamos falar também sobre as mudanças de rota. Muita coisa errada, o que a gente precisa consertar para 2024 ser melhor que 2023. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Um abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos trazer as informações do Vasco, porque olha, o dia já começou com muita movimentação. Daqui a pouco tem entrevista coletiva, se você está assistindo o vídeo agora na hora que ele foi no ar. Se não, você já viu a entrevista coletiva do Lúcio Barbosa. Mas a informação de bastidores hoje é o seguinte. Após a entrevista coletiva do Vasco ontem, que teve o Paulo Brax, teve o Ramon Dias, teve o Emiliano Dias. O Paulo Brax hoje, segundo informações de Tébaro Schmidt em primeira mão, foi comunicado que não faz mais parte do trabalho do Vasco, da 77. Segundo trouxe o Tébaro, o Paulo Brax foi avaliado de uma forma que o trabalho poderia ter sido melhor. O Vasco esperava um resultado esportivo melhor e esperava também que o Vasco não brigasse mais para não cair, né? Essa situação que o Vasco hoje se colocava com a 77. O entendimento é de que o objetivo do ano ficou longe. A expectativa da 77 era ver o Vasco brigando na primeira parte da tabela por uma vaga na pré-Libertadores. Isso não aconteceu. E com isso, a 77 acredita que o investimento que foi feito no Vasco não foi condizente com a performance do time. A reformulação do elenco, né, foi liderada por Paulo Brax. Custou mais de 110 milhões aos cofres do Vasco, da 77. E com isso, a demissão foi comunicada aí pelo CEO Lúcio Barbosa, que juntamente com a 77 tomou essa decisão. Então, Paulo Brax deixa o comando do futebol do Vasco. Nos próximos dias, a gente deve ter aí a informação de quem deve ser o nome do novo diretor executivo do Vasco. Alguns nomes já começam a ser ventilados dentro do futebol do Vasco. Alguns nomes velhos conhecidos sempre são debatidos, como a gente sempre fala de Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, entre outros. Inclusive, informação que a gente já tinha de bastidores, e o galera do Lancinete trouxe também, é que o Vasco tem negociações com Alexandre Matos, né? Como eu falei, Rodrigo Caetano e Alexandre Matos eram os nomes preferidos, mas Alexandre Matos é o nome que o Vasco trabalha para ser o seu novo diretor executivo em 2024. O Matos fez um bom trabalho pela equipe do Atlético Paranaense, ano passado chegando à final da Taça Libertadores. Esse ano o trabalho não conseguiu render como esperado, mas é um cara que é vencedor, tanto pelo Cruzeiro, como também foi um dos caras que iniciou a montagem daquele elenco do Atlético Mineiro. Muito vencedor pelo Palmeiras e é o nome preferido para assumir o Vasco no ano de 2024, e a gente vai estar acompanhando essa informação nos próximos dias. Mas nos próximos dias a gente deve aí saber quem será o novo diretor executivo do Vasco, o responsável pela montagem do elenco em 2024. Paulo Brax deixa o Gigante da Colina após muita rejeição da torcida. O movimento fora Paulo Brax já estava crescendo nas redes sociais, a galera já se organizando para fazer um grande tuitaço aí para pedir a saída do Paulo Brax, e ele acaba deixando aí o Gigante
da Colina. Falando agora sobre um pouquinho sobre o trabalho de Ramon Dias e do elenco, tem que falar uma coisa, cara. Graças, Ramon. Esse cara acreditou no Vasco. Lá em setembro ele falou na Arena Fonte Nova, o Vasco não vai abarrar. O Vasco não vai abarrar. E não barrou. O Vasco continuou na primeira divisão. Ramon Dias foi claro ao falar em sua entrevista coletiva que o Vasco merece muito mais. Que a torcida do Vasco, ela merece brigar por títulos, e eu concordo com o Ramon Dias. A grandeza que tem o Vasco, a grandeza que tem a sua torcida, a força, o Vasco precisa de estar brigando lá em cima. E o Ramon Dias falou que espera que nunca mais o Vasco esteja nessa situação. E é claro, cara, a torcida do Vasco ela não merece mais estar brigando para não cair. Que esse tenha sido o último ano. A gente está cansado de brigar por isso. A gente está cansado de ver o nosso time sofrer. Mas um cara que acreditou, até quando nós vascaínos não acreditávamos, e sustentou, o Vasco não vai barrar após uma derrota triste contra a equipe do Corinthians, e cumpriu a sua palavra. Então aqui fica todo o agradecimento ao Ramon Dias. Que 2024 a gente tem Ramon Dias no comando com um time mais forte para a gente poder brigar por títulos, brigar por coisas grandes. Mas já desde já agradecemos aí ao Damian, ao Diego, ao Ramon, ao Emiliano, que pegaram esse trabalho do Vasco com um objetivo único, deixar o Vasco na Série A. E conseguiram. Por pouco não colocaram o Vasco na Copa Sul-Americana por questão de 2 pontos que a gente perdeu, 2 pontos no caminho, não fomos à Sul-Americana. Mas enfim, que trabalho foi bem feito para esse Vasco. Outro cara que precisa ser louvado é o Medel. O que Medel fez ontem, jogando no sacrifício, jogando com vontade, fez a festa no vestiário. Quem acompanhou o Medel aí nas redes sociais viu que o Medel fez o bastidores dos bastidores, né? Mas o cara se doou, cara. O cara já ganhou. O cara não precisava vir pro Brasil pra brigar pra não cair. O cara que chegou e falou assim: eu não tenho recado pra dar à torcida, tenho que fazer dentro de campo. E conseguiu. Então, também é um cara que merece todo o respeito. E é o Léo, né, cara? O Léo ontem deu uma entrevista que foi emocionante, né? Falou que foi ruim, foi triste esse ano, agradeceu a esposa pela sua compreensão, falou que não conseguia brincar com as filhas, que muitas vezes chegava de cabeça quente em casa. Enfim, essa galera soube sofrer pelo Vasco e tiveram hombridade. A gente chegou a falar no jogo contra o Corinthians que era um time covarde, né? Mas ontem eles mostraram que eles não eram covardes, não. Eles estavam bem e que foram pra cima buscar o resultado positivo. Falando ainda sobre planejamento, vamos esperar, o Lúcio Barbosa vai falar. O Vasco precisa urgentemente corrigir muitos erros de montagem de elenco, lacunas deixadas no elenco. O Vasco precisa também mexer na parte anímica. Acho que o Vasco perdeu muito na parte mental. Esse trabalho precisa ser feito. Aumentar o setor de scout, qualificar, ser rápido no mercado, ser rápido em negociações, pensar bons jogadores, buscar jogadores que estão se destacando. Tem alguns nomes já que a gente olha e fala assim, pô, esse cara dá pra jogar no Vasco. Esse cara aqui não. Então, acho que o Vasco tem que corrigir isso. Montar um elenco qualificado. Não um elenco que tenha lacunas, que quando alguém toma cartão ou quando alguém machuca, a gente não tem quem jogar por ali. Mas um elenco qualificado, um elenco que possa minimamente competir e buscar coisas maiores. Que é isso que o torcedor vascaíno precisa. É isso que o torcedor vascaíno merece. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Confirmando, Paulo Brax está fora do Vasco. Demitido. Vamos ver o desenrolar dos próximos capítulos do Gigante da Colina. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu.